Físico, né? Sou presidente atual da Fraternidade do Triângulo, o Lucas já conhece, né? O Paulo faz parte do grupo. E nós somos um grupo universalista. Né? Você vai ver um budista, você vai ver católico, evangélico, espírita, uma visão bem eclética, tá certo? Aí no decorrer da exposição, se vocês quiserem fazer alguma abordagem, fica à vontade, tá? Vai ser mais uma conversa do que uma palestra, tá bom? Então, assim, vou dar só uma pequena abordagem, a gente vai dar uma olhada. A transição planetária, ela acontece a cada 6.666 anos. Ela já aconteceu já diversas vezes, essa é só mais uma, né? O que é mais conhecido para nós é a extinção dos dinossauros, né? Que é o mais conhecido na história. Mas só que ela tem muito mais. E cada era nós temos um governador planetário, né? Segundo que o governador planetário da era anterior era um sujeito chamado Kal-El. Né? Eu não tenho assim uma afirmativa a dizer que era esse cara mesmo, né? E nessa era de peixes, que é a era de Jesus, né? Que é a era do amor. Que isso até meio que contraversa se era do amor onde a violência mais predominante. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá bom? O que é uma transição planetária? Aí ele fala o seguinte: a transição planetária é o termo utilizado pela espiritualidade superior para identificar o período de transição entre o atual ciclo evolutivo e o próximo que está por vir, que é justamente a era de Aquários. Nesse espaço de tempo ocorrem as transformações necessárias do globo visando a sua adequação à nova fase de evolução, bem como o processo de exílio planetário, em que os espíritos identificados como jóio são afastados do processo da reencarnação da Terra, para reiniciar sua jornada em outro planeta mais inferior do que a Terra. Então eu falei sobre um astro que está em nosso sistema solar, que alguns chamam de planeta X, Nibiru, planeta Chupão. Eu chamo de astro intruso, né? Porque é o intruso em nosso sistema solar, ele não faz parte, mas cada processo ele vem justamente para isso. Antigamente, Nibiru, o astro intruso, ele era um planeta superior ao nosso na época, em termos de conhecimento, não em termos de espiritualidade. Desculpa. É o Nibiru, o astro intruso, né? Ele era superior a nós em termos de conhecimento, né? A ponto que os seus habitantes fez parte da nossa história também, né? Ainda não é uma coisa assim que consta com veracidade, que eles fizeram uma mudança no nosso DNA para chegar à coisa que nós estamos hoje. A história conta sobre isso, mas eu, em particular, nas minhas pesquisas, eu não vi nada relatando, assim, sinceramente, sobre isso, né? Mas esse astro, que ele vem a cada esse período que eu citei, para justamente fazer esse processo de transição. Segundo consta também, que eu acho que seja real, que nós já viemos dele, que nós já estamos em outros planetas e viemos para cá, né? Sempre na jornada de evolução. Logicamente, quem habita esse astro, ele vem passando como fosse uma espécie de um ônibus espacial, que aonde, de acordo com o seu padrão vibratório, ele joga você para lá. Então, possivelmente, outros que vieram conosco habitaram em outros orbes, de acordo com o seu processo de moralidade, né? E nós viemos para cá. Eu acho que nós que viemos para cá, nós somos, de certa forma, agraciados, né? Apesar de ser um mundo de prova e expiação, como fala a doutrina espírita, eu acho que é uma escola de aprendizagem para cada um de nós. Só que, infelizmente, nós fracassamos nessa escola, né? Poucas pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com grandes avatares, como atualmente Yogananda, Osho, tivemos aí Lahiri Mahasaya, tivemos Shri Kutuswar, tivemos, não estou lembrando o nome atual do outro, mas tantas pessoas que tiveram contato conosco, naquela época para cá, como Buda, Lao Tse, Lao Tzu, e o que nós aprendemos? Nada. Eu aprendi. Se você aprender, por que você ainda sofre? Então, será que nós somos tolos de querer sofrer? Mas nós vimos aqui para ser feliz, certo? E o que é felicidade? Né? É você pessoa? Não, não é. A ponto que essas coisas vão embora. E o que seja a felicidade também vai embora. Né? Então, a transição planetária, para nós, eu vejo ela de uma forma positiva. Esse astro intruso, que ele não tem uma energia completamente destrutiva,
que eu chamo de positiva, por quê? Porque ele que faz toda a separação daquilo que Jesus anunciava na época, do joio e do trigo, do lobo e das ovelhas. É aí aonde a gente vai perceber em qual situação nos encontramos. Você vai perceber que um amigo seu na sua escola, sua faculdade, sua casa, um colega seu, pô, aquele cara faz parte lá da besta fera, do meia-meia. Mas será que é ele ou é você? Né? Porque a gente acha que está vivendo uma vida bacana. Pô, tem uma boa família, tem uma posição financeira boa, tem um bom trabalho. Mas para a espiritualidade não está preocupado com isso não. É com a sua intimidade. Você pode ser uma pessoa muito sensata, aparentemente verdadeira, mas se nutre a maledicência, que é o mal do século, a mentira, né? Leva a vida escondida com degradação sexual, o vício da droga. Então, isso se classifica como o jóio. Né? Então, esse astro ele veio justamente para poder fazer uma limpeza em nosso planeta, já que nosso planeta atualmente pede socorro. E esse processo já está acontecendo em alguns países. Né? Mas não é só o nosso planeta que está passando pelo processo de transição planetária. É na parte dos 18 planetas, até mesmo superiores ao nosso. Só que o que vai sofrer mais impacto é os planetas mais densos. No caso, o nosso é um desses. Né? Como tsunami, terremoto em alta escala, né? O índice de violência devido ao magnetismo desse planeta. Para quem é uma pessoa violenta, aumenta mais ainda ser violento. Para quem é uma pessoa imoral, vai ser muito mais imoral ainda. Mas se você é uma pessoa ética, verdadeira, sincera, então esse magnetismo, ele aumenta mais ainda você ser uma pessoa sincera, ética e verdadeira. Né? Aí ele fala aqui também, o atual ciclo evolutivo e o próximo que está por vir. Alguns acreditam que a era de Aquários vai ser uma era de paz e amor. Isso não existe. Os eleitos para a nova era não são um Buda, não é um Chuang Tzu, não é um Saint Germain, não é. São pessoas ainda com deficiências morais, espirituais, o que diferencia uma pessoa que vai habitar a nova era, vai poder reencarnar novamente no nosso planeta, é aquele que todo dia se esforça para ser uma pessoa melhor. O que vive na zona de conforto, nos vícios, esse, com certeza, possivelmente, não vai mais se encarnar depois do processo da morte. Por quê? Porque a energia do planeta está mudando numa vibração mais superior. E se você desencarnou aí numa vibração muito baixa, não é mais compatível. Possivelmente você vai passar um tour, uma região talvez desagradável, estou chamando de regiões umbralinas, esperando o astro passar e lhe convidar para a seleção. Né? Eles perguntaram ao Espírito Ramatiz como seria essa seleção, né, dos que estão encarnados e desencarnados. Segundo eles falam, Ramatiz fala, que se você é um senhor da guerra, o magnetismo desse astro vai fazer com que você veja guerras e você ia se sentir atraído. Se você é um sexólatra, você vai ver orgias, vai se sentir excitado e magneticamente, como um imã atrai o metal, você vai para lá. Né? Então, é mais ou menos o processo é esse. Certo? Como interpretamos o conceito de tempos chegados? Alguns chamam de transição planetária, outros chamam de final dos tempos. Aí, fim do mundo. O mundo não se acaba. Né? Alguns diziam que o astro, o astro, deixa eu ver aqui um exemplo. Se você pegar um caroço de arrozinho, e colocar no centro desse solo, esse astro é o Sol, e a Terra é bem miudinha. Né? Se você para se chocar com a Terra, antes de se chocar com a Terra já explodia, devido ao magnetismo que é muito forte. Então ele não vai se chocar com o nosso planeta, como alguns afirmam. Tem até obras que eu não considero sérias, e diz que o ar vai se chocar com o planeta. Não tem como. Né? Trata de ciclos periódicos, previstos pelos mentores siderais. Vocês sabem quem são os mentores siderais? Ou engenheiros siderais? Cada planeta, ele contém um Cristo planetário, certo? O mais superior no nosso sistema solar é o Cristo galáctico e o Cristo solar. Pouco falado no meio espiritualista,
né? Eu acho que essas informações eram para chegar até esse pessoal, né? Então nós temos o Cristo planetário, que é o nosso, é como se fosse uma espécie de anjo da guarda do nosso planeta, mas que cuja escala de evolução ele está além dos seres angelicais, por exemplo, Jesus, né? Jesus é um ser angelical e o Cristo planetário é um ser arcangelical, então ele está acima da escala de evolução de Jesus, né? Bilhões de anos no vosso calendário, reguladores de modificações planetárias que se sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do vosso orbe. São fins dos tempos que, além das seleções previstas para a humanidade física ou para os desencarnados adjacentes, aos respectivos orbes requerem também a limpeza psíquica do ambiente, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. Por que o nosso planeta está passando por um processo tão difícil, né? Por que está surgindo doenças que a medicina não consegue detectar o porquê? Tudo é ocasionado pelo nosso campo mental. Uma vez em desdobramento com a espiritualidade e na minha inocência, né? Hoje eu não consigo mais perceber as camadas do planeta, mas antigamente eu percebia uma parte tão escura, tão preta quanto essa cadeira. Eu dizia assim para o mentor espiritual: puxa vida, olha só, como nós somos tão ignorantes de um jeito que criamos indústrias, produtos químicos para poluir a terra. Ele deu um sorriso. Então, se você acha que as indústrias, se fossem as indústrias, era ótimo. Mas isso daí é o campo mental de vocês, que poluem o seu planeta. São os pensamentos desregrados de ódio, de raiva, né? É o pensamento de sexo desregrado, é o desejo primitivo. O que você expele em pensamento, acredite, fica preso no ambiente e, consequentemente, ele se espalha. Se você é uma pessoa que tem um certo vício mental, se você chegou no ambiente e aquelas pessoas que não têm o mesmo vício que você, mas começam a obter, se ela tem esse campo aberto e absorver, você é o responsável pelo desequilíbrio dos outros. Então a gente começa a entender que nós não estamos separados um do outro, nós estamos conectados. Eu sou responsável por você por ela, e aí vai. Tá certo? Se a pobreza existe, nós somos responsáveis. Se as guerras também existem, nós temos uma participação muito grande. Porque na proporção que a gente espera em pensamento desequilibrado, esses seres da guerra absorvem. O que é que eles esperam mais? É raiva, é ódio, mais do que tristeza. Gratidão é só uma fagulha. Porque poucas pessoas têm um dom de poder ser grato pelo que acontece. Quem é grato aqui pelas coisas ruins que acontecem a vocês? Poucas pessoas têm esse entendimento. Né? Geralmente a pessoa quer... Uma pessoa difícil. Você tem um primo ou irmão ou um cara de trabalho lá que quer passar por cima de você de todas as formas. Ou você perdoa aquele indivíduo, vê que é uma pessoa doente, ou você simplesmente vai ter que rebater. Quando você rebate, você contribui para que esse mal se estenda mais ainda no ambiente de trabalho. Assim também é no lar, certo? O que denunciam esse período de fim dos tempos? São as consequências nefastas dos desregramentos humanos e que ameaçam dominar toda a humanidade. Então, nós somos os parasitas, nós somos as bactérias do planeta. Essa é a realidade. Por mais que a raça humana seja a raça mais superior desse planeta, parece que hoje que os animais demonstram ser superior a nós em termos de compaixão, em termos de amor, amizade e respeito. Nós éramos nessa era de peixe para ser pessoas mais passivas, né? Éramos para ser uma pessoa como Gandhi, adotar a não violência, ser pacifistas, tranquilos, mais amorosos, dóceis. Mas o problema da humanidade é que nós somos ambiciosos, né? Somos invejosos, e nisso cria diversos fatores, como orgulho, ego, e aí vai. E queremos passar por cima de tudo para conquistar o que nós queremos, sem pensar nas consequências, porque a gente vai só olhar só para nós.
Então, o nosso comportamento, as nossas ações nefastas, faz com que nós nos identificamos quem nós realmente somos. Né? Se você pergunta, aquela pergunta básica, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou? Aí a resposta é simples. Se você se auto-observar, analisar sua consciência, você vai saber mais ou menos onde é que você vai. Você veio de um plano maior, que é o espiritual. Agora, onde você vai, nesse plano espiritual que você desencarnar, é a consequência de nossos atos. Tá certo? Então, é como diz, você semear é livre, mas a colheita é obrigatória, que a gente vai colher, então, só Deus sabe, né? E nós também, claro. Juízo final. Qual é o principal objetivo? É o de selecionar os espíritos em duas ordens distintas, a fim de ser ativada a ascensão espiritual das duas ordens selecionadas. Então, quais são essas duas ordens? Né? Nós chamamos de o da esquerda do Cristo e o da direita do Cristo. Cristo não me refiro a Jesus. Eu me refiro ao Cristo planetário, que é esse mentor espiritual ou anjo da guarda, né, de cada orbe que possui, que está na escala maior do que dos seres angelicais. Então, os da direita, como expliquei anteriormente, é aquele que todo dia se esforça para combater seus vícios, né, para ser uma pessoa melhor, mais do que já é. Mas para isso, e nem nós não estamos sujeitos a sacrifícios. Por quê? Porque o que você já constitui há tantos anos e séculos de vício, a gente ficou tão na casa de conforto que a gente não vai conseguir sair. E acaba ficando nela. Então, ele tem que ter um esforço hercúleo para poder transmutar esses problemas, esses conflitos, as nossas doenças morais. Né? Então, quando trata de olhar para nós, se torna difícil, porque é fácil nós identificarmos o mal no outro. Isso é a coisa mais simples do mundo. Mas identificar o mal em nós se torna complexo. Se você sentar, se eu fizer um trabalho com vocês agora, e a gente puder fazer uma autoanálise e eu guiar vocês, eu tenho certeza que algumas coisas você vai pular. Porque você vai ter vergonha, talvez você sinta raiva, as suas emoções se afloram. Tá certo? Então, a autoanálise vai nos proporcionar essa mudança de podermos estarmos na direita do Cristo. O que estão na direita do Cristo, esses, com certeza, quando desencarnarem, vai poder retornar ao nosso planeta. Algumas pessoas hoje não estão mais conseguindo retornar ao nosso planeta depois que desencarnam ou morrem, né? Porque o seu padrão vibratório está muito baixo. Então, é aconselhável sempre as terapias espirituais, que eu chamo de tecnologias espirituais, que a gente vai comentar lá na frente. Quais são as tecnologias espirituais que na nova era vai ser bastante utilizada, que nós temos nessa era, porém nós descartamos, né? Acreditamos que seja coisa, sei lá, banal, ou porque nós temos essa ferramenta e praticamos. Hoje eu vou me acordar, vou adotar uma disciplina, vou praticar todo dia aquela meditação. Nunca diga isso. Você pode até praticar um dia, 2 dias, no terceiro dia você já não tem mais. Aí quando o Yogananda ele fala que a disciplina para chegar à ascensão, ela requer coragem. Se meditar durante 4 horas de manhã e 4 horas à noite. No mínimo 2 horas de meditação. Né? E nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso. Porque são pessoas agitadas, estão comprometidas com certas obrigações, que esse é o nosso problema. Estamos comprometidos com obrigações, mas não estamos comprometidos conosco mesmo. E acabamos, de certa forma, colhendo sofrimento, dor e miséria. E, consequentemente, pegamos essas misérias que nós temos, projetamos no outro, criando no outro também sofrimento, dor e miséria. Eu até botei até no Facebook a raiz do ciúme. Tu viu a postagem? Acho que não. Então, assim, é uma visão psicológica que o Osho aborda, que eu achei bem interessante. E até botar o nosso estudo na reflexão. Quais serão essas duas ordens distintas?
compreenderão os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das ovelhas, o trigo do jóio, ocasião que os bons sentaciam em sua direita. Esse nome julgar, que Jesus abordava palavras que naquela época era necessário para as pessoas compreender, porque diferente de nós, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então ele era muito rústico em alguns pontos. Inferno, né? Satanás. Não existe inferno. O inferno é um estado de espírito, assim como o céu. Não é um lugar geográfico. Né? Então, ele não veio ser o juiz para julgar. Você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai ficar lá no limbo, não. Você vai ficar. Não acontece dessa forma. Tá certo? Justamente o juízo vai se relacionar a esse arte intruso que diversos engenheiros siderais de cada óptica eles trazem a cada período de 6.666 anos para fazer esse processo de higienização. Apesar de ser destrutivo, mas de certa forma é positivo e necessário. Se você é uma pessoa de bem e anseia todo dia viver num mundo melhor, com menos violência, é a nova era, onde a gente vai poder respirar com tranquilidade. Tá certo? No momento não seria essa ocasião. Porém, eu seria muito hipócrita em dizer que a partir de hoje vai surgir coisas boas em nossas vidas. Talvez surjam pequenos fragmentos, mas a maioria, a tendência é piorar. Diz que depois do caos vem a luz. Então é necessário que venha um caos para esse processo de transformação. Né? Mas tudo está correto, certo no universo. Tá certo? Temos essas degradações políticas, religiosas e outras, mas é necessário que isso aconteça, porque é a separação do lobo e da ovelha. Tá certo? Lembrando que a besta fera, ou o anticristo, ele não está relacionado a uma pessoa, como muitos dizem, culpando lá o presidente da República, né? Mas cada um de nós estamos qualificados como a besta fera. Se você se analisar, se você leva uma vida desregrada, se você leva uma vida e falar da vida do outro, sai da sua casa, vai para o seu vizinho, para sua amiga, e vai falar da vida do outro, sai para beber, fumar droga e tal, então talvez você esteja qualificado nessa situação. Tá certo? Caso contrário, você tem algumas vantagens de estar na direita do Cristo. Mas não é fácil. Esse processo de autoanálise não é fácil. É bonitinho quando a gente escuta isso numa música, numa poesia, ou quando outro fala. Bonito. Autoanálise, tão lindo. Mas a prática em si era muito dolorosa. Certo? A besta apocalíptica. Esse nome eu acho muito forte, mas também era muito familiar para nós, tá certo? No Evangelho, lá no último ato do Apocalipse, ele é muito simbólico. Se você ler o Apocalipse numa visão religiosa, você nada vai compreender. Eu tenho certeza que você vai se perder. Ou se você segue uma religião ferrenha, você vai ter uma visão muito estreita do que João ele quis tratar sobre o Apocalipse. Mas ele é todo tratado a respeito do que vai acontecer amanhã. Isso é do que está acontecendo hoje. Tá certo? A figura da besta é descrita por João Evangelista no último livro que faz parte da Bíblia, intitulado Apocalipse. É um simbolismo do desregramento que há de atingir o vosso mundo, conjugando-se a todas as paixões inferiores e formando uma só consciência coletiva composta de criaturas invigilantes, que somos nós. Eu tenho amigos meus que, durante anos, revelavam ser pessoas verdadeiras, éticas, né? Não sensualistas, e hoje, nas redes sociais, até mesmo pessoalmente, mostram pessoas desregradas, né? Seminuas, nus, confunde sensualidade com outra coisa, confunde amor com outras coisas. Então, os valores vão mudando, vão sendo trocados, tá certo? E a gente acha
Então nós começamos a nos qualificar inconscientemente como uma besta apocalíptica, o anticristo, né? Que carrega espiritualmente o número 666, que até então, há muitos anos atrás, eu achava que esse número 666 é coisa de religioso, né? Mas não é. Ela trata de uma realidade que a gente não pode mudar de jeito nenhum. As leis divinas, ela não pode ser mudada. A gente muda a lei dos homens, burla a lei dos homens. A gente tenta burlar a lei divina, enganando um e o outro. Mas quem está do outro lado lá só notando, ó. Sim, miserável. Sim, então eu estou aqui, viu? Então as coisas funcionam diferente do outro lado. Aparentemente, você pode estar no local com a pessoa e você tem aquela doença chamada mitomania. A mitomania, dentro da psicologia, chama-se de mentiroso, que você vive no mundo Bob. Você cria uma mentira tão forte, todos os dias, que para você é real. Tá entendendo? Você não dibria o outro, ó, eu sou médico, eu sou não sei o que e tal, você tem todo um porte, você é tão inteligente de um jeito que o outro acredita na sua mentira. Que para você é real a mentira. Então, isso é patológico, né? E pede tratamento, né, de um terapeuta transpessoal, não tanto um psicanalista. O número 666. O número 666 forma um binômio sidéreo, uma equação do cientificismo cósmico, que assinala o tempo em que o sentimento perigoso das paixões já atinge todo o gênero humano. O número 666 não se refere a um só homem, embora a vossa humanidade tenha feito inteligentes adaptações e cálculos que ajustam a algumas pessoas como Luciano, o apóstata, a Maomé, a Lútero, a Calvino, a Voltaire e outros que não são simpáticos ao catolicismo. Há outros, como os mais conhecidos como Hitler, Gengis Khan e outros. Tá certo? É uma figura desses personagens que teve impacto muito forte na história, de mortes coletivas, né, na busca desenfreada pelo poder, pela corrupção, pelo assassinato, estrupos, que naquela época era uma época difícil. Né? Já começamos na época, né, que as religiões mostravam poder sobre os mais humildes, e quem tinha o livro sagrado era morto, e se não pagasse imposto. Se você tivesse um filho, uma filha era levada para o templo para ser objeto sexual. Então era difícil aquela época. Mas mudou de lá para cá, pouca coisa. Ficou mais sofisticado, mas a conduta é muito semelhante. Tá certo? Então esse número 666 assinala a nós também. Eu lembro que em uma obra que um médium, uma equipe espiritual, estava na região de Ubralina, resgatando algumas entidades, ele percebeu uma moça de 22 anos chorando em uma água totalmente ressequida. Porque na região de Ubralina não tem solo fixo. Né? Não sei se vocês já fizeram um tour por lá. Né? Quando vai indo encarnado, querendo solo. E é putrido. Se você pegar aquelas fossas abertas e odor muito forte que queima o nariz, lá é triplicado esse odor. Muito forte. Ele foi lá, saiu, pediu permissão à equipe espiritual e foi lá confortar a moça, né? E ela muito chorosa e tudo mais, ele pegou, aplicou um passe sonífero, a moça dormiu. Ele voltou, perguntou ao chefe da equipe se poderia levar a moça, já que tinha 2 na carruagem, por que não levar a outra? Eles que não podiam levar. Aí ficou meio que consternado, por quê, né? Porque ela carrega a marca da besta. Se você for lá e olhar a mão direita dela, vai estar lá a marca. E ele pegou, foi lá, olhou, e estava lá a marca desse selo, 666. E ele ficou completamente triste. E foi incapaz de continuar o trabalho com a equipe espiritual retornando ao corpo físico. Isso é verdade? É. Dizem também que daqui a alguns anos, para quem é vidente, já consegue identificar, transitando entre as ruas, pessoas que vão estar levando isso também no centro da testa. Pode ser seu marido, seu filho, sua esposa. Você não pode fazer nada. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa por si só tem que mudar. Você pode orientar.
Você não pode impor. Se você impõe, é um crime. Então é respeitar a escolha do outro. É lamentável, porque a pessoa que você ama não vai poder ver mais de forma nenhuma, porque vai habitar um planeta inferior, completamente inferior do que no que nós estamos. O nosso passa por um processo de limpeza, de energia, e torna superior. Quando ele chegar à Terra, você já está em Marte, Júpiter, Urano, já evoluiu. Tem mais como acompanhar. Então é uma separação por total. Certo? Anticristo. O anticristo não é só um homem, é o conjunto das forças adversas que atuam contra o Evangelho, tanto na Terra como nos planos adjacentes e invisíveis. Pronto. Então nós sabemos que existe um plano além do plano físico, que é o plano espiritual. É uma realidade incontestável. Independente da nossa crença, as verdades universais, ela não depende da sua crença para poder existir. Elas estão aí. Não tem como dizer que Deus não existe plano espiritual, é cor do sono. Beleza. Lá na frente ele vai obter essa resposta para ele mesmo. Então, da mesma forma que o mal existe aqui, existe do outro lado. Se você desencarnou hoje, o que você é agora, não vai mudar nada do outro lado. A gente diz, uma criança morreu, um anjinho, né? Cheio de lixos, mas só porque a criancinha anjinho, ali é um espírito milenar, cheio de defeitos, erros, como qualquer um de nós. Né? Então, esse processo de limpeza acontece nos dois planos da vida, tá certo? Da separação do joio e do trigo. Depois que passou o astro, completou a nova era, a gente vai conseguir perceber a olho nu esse astro continuando seu processo de limpeza, que não passou ainda. Porque quando terminar todo esse processo, não vai restar medicina, vão começar praticamente do zero. Alguns continentes vão estar sumindo, e outros vão estar surgindo novamente, que a século sumiu, né? E se alguns países europeus vão estar... Eu tenho vontade de voltar a morar na Itália, mas depois que eu souber que a Itália vai ser um dos países que vai, né, babar, eu não vou mais. Olha que eu tenho uma casa lá, perdi dinheiro. Esse é o lindão, o artruso, né? Ele chama de planeta X, planeta Chupão. Ele é o responsável pelo processo de mudança de nosso planeta. E o nosso também. Da mesma forma que o magma, você sabia que o magma da Terra ele influencia nós, nossa conduta, nosso dia a dia, assim também com os animais, ele influencia nossas vidas, o magma. Muito mais ele dos animais, que eles são muito primitivos. Né? Então, esse astro ele já está causando influência sobre nós. O astro intruso. Denomina-lhe de astro intruso porque não faz parte do vosso sistema solar e realmente se intromete no movimento da Terra, com a sua influência a completar o ciclo de 6.666 anos, que a gente vê justamente o 666. Em virtude de seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, ele se assemelha a um poderoso ímã planetário, absorvendo da atmosfera do vosso globo as energias deletérias. E por esse motivo, o figuramos também como um planeta higienizador, que a gente comentou alguns minutos atrás. Então, ele é o responsável pelo processo de transição planetária. Cada milênio desse que acontece, é ele que chega para fazer todo o processo, a convite dos engenheiros siderais. Certo? Posso perguntar uma coisa rapidinho? Esse número 666, eu entendi que ele é um número realmente que existe, que é forte e tal, mas tem um motivo para esse número ser 666? É justamente o período de 6.666 anos. Esses três números também chamam de cabalístico, né? Então é muito simbólico. Então, muitos profetas na época que previram esse processo de transformação planetária, eles já diziam esses três números como símbolo que revelam justamente o anticristo, a besta fera, né? Que é simbólico a esses nomes. Certo? Então, o que é necessário para o homem hoje, como urgência?
nós temos urgência de mudança, tá certo? Infelizmente, as religiões, as doutrinas, falharam em suas missões salvacionistas, seja ela qual for, espírita, budista, católico, seja ela qual for. Por quê? Não foram elas em si que fracassaram, foram os que estão à frente delas que fracassaram, porque elas vieram para unificar a raça humana e constituir o amor ao próximo, o amor a si mesmo, e que isso não aconteceu até hoje. Se você encontrar uma pessoa que desenvolveu o amor ao próximo, você conta nos dedos. Francisco de Assis, Irmã Dulce, Amada Teresa de Calcutá, pessoas que doaram de si para o outro, sem esquecer de si mesmo. Eu via muito isso no movimento espírita, quando eu estou por 20 anos, né, e dizia assim, olha, você tem que esquecer de si para doar para o outro. Aí, mas como assim eu esquecer de mim? Como é que eu vou orientar o Lucas se eu estou completamente desorientado? Como é que eu vou amar essa moça se eu não me amo? Está entendendo como é que é? Hoje é cada um por si. O que nós deixamos passar como intransigente ou calcetas, o momento hoje é de poder resgatar todos esses materiais ou tecnologias espirituais para nós mesmos. Na proporção que a gente vai mudando, a gente vai ocasionando mudanças no outro. Porque se eu não for mudando, eu vou orientar o Lucas, vou estar sendo hipócrita. Eu não vou estar sendo exemplo de orientar o Lucas. Eu não vou ter nenhuma autoridade moral. Uma pessoa com autoridade moral, ele nem precisa falar nada, porque a sua própria energia já ocasiona mudança de conforto, paz e harmonia aonde quer que vá, ou quem quer que seja que estivesse perto dele, já ocasiona isso. Né? Eu estava lendo um livro, Autobiografia de um Yogi, que o Sri Tuswa, mestre do Yogananda, ele trata uma parte da sua infância, que quando ele estava meditando, e já tinha algum discípulo, e na Índia é muito comum você ver serpentes, né? Eu morei um período lá, e era muito comum você ver serpente gigantesca mesmo. E a ponto que tinha surgido um e o seu discípulo ficou meio que apavorado. E o Sri Tuswa começou a dizer, seja bem-vinda, batendo palma. Se você vê uma serpente, você tem que ficar paradinho, imóvel. A respiração tem que estar bem encolhidinha para poder passar direto. Se você se mexer para ela, é uma agressão, ela vai picar, me morder. Né? Então ele começou a bater palma e eu disse ficando meio que apavorado. Mestre, que tal? E a serpente veio, passou por essas pernas e foi embora. Né? Aí depois falaram que um homem, quando alcança uma ascensão espiritual, ele tem uma paz tão absoluta e tão enigmática que qualquer animal violento que possa surgir sobre ele é como fosse um animal domesticado. Está entendendo? No filme do Pequeno... Você já viu o filme Pequeno Buda? Já? Tem a parte que é para a serpente que cobre da chuva, né? É muito simbólico também, que retrata justamente isso. Quando você alcança essa paz, o que é a paz? Sabe o que é a paz? Você está presente em si mesmo. Oi? Você está presente em si mesmo. Não, isso você pode fazer... Não, estou dizendo que é paz para mim. Sim. É o meu ponto de vista. A paz, ela é sinônimo de felicidade. E o que é felicidade? É um silêncio absoluto. Né? Uma vez um amigo meu me convidou para um retiro de silêncio. Eu falei assim, mas como assim retiro de silêncio? Ninguém pode falar. Então, e o blá 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 mental? Não existe retiro de silêncio. Né? O que é o silêncio absoluto? Ele acontece quando você traz para si mesmo esses instrumentos. Que eu falei lá na frente, atrás, fiz os instrumentos necessários que vai ser adotado na nova era. Eu não coloquei a yoga, mas a yoga vai ser fundamental na nova era. E a felicidade é sinônimo de silêncio absoluto, não aquele forçado, porque você já está tagarelando mentalmente, mas um silêncio completamente natural. Aí você chega à condição de um Buda, de um Lao Tse, de um Shivanu Tizu, um Krishna, um Jesus. Seria como se você não sentisse mais a necessidade de ter que expor nada?
porque tudo já te flui naturalmente? Buda fala que existe 2 tipos de iluminação espiritual, ou autorrealização, ou samadhi. Quais são essas 2? Uma, quando uma pessoa atinge a iluminação, ele sente compaixão de dividir a sua experiência. E já o outro que atinge a iluminação, ele não tem a vontade de compartilhar. Mas ele atinge a iluminação, é egoísta? Não é egoísmo. Ele não sentiu no momento a vontade de compartilhar. Mas o outro sentiu a vontade de compartilhar. Mas é difícil ter iluminação? Não. É tão fácil como você possa imaginar, porque todos nós que estamos aqui, nós temos a mesma iluminação de Buda, de Jesus, de Cristo. Tá certo? Então, os pranayamas, que são as práticas respiratórias, ele move energias a nosso favor, realinhando nosso centro de força, só que é muito mais do que isso em termos de resultados espirituais e, consequentemente, físico. Uma pessoa que pratica pranayama todo dia, você vê que seu semblante, por mais que você tenha 50 anos, 60 anos, mas é como se fosse uma parte de uma criança. Tão suave e leve que é, porque as energias estão em circulação, né? E a meditação favorece que essas energias vão trabalhando em torno de você. Então o benefício também é muito grande. O Evangelho. Por que o Evangelho? Porque eu não coloquei o Dharmapada do budismo. Porque eu coloquei o taoísmo, né, de Lao Tse. Mas tanto o Evangelho como esses, o Buda é o Evangelho que é mais conhecido. Porque entre os mestres que nós tivemos aqui de iluminados, Jesus foi o maior de todos. Né? Então, se você ler o Evangelho e trazer para você desenvolvendo o que está lá, o que a gente nunca fizemos, e começar a fazer, as coisas vão começar a fluir. Desde que pratique também as 2 primeiras. A prece. Por que a prece? Porque a prece, ela faz com que nós entramos diretamente em contato com o plano espiritual, com o nosso anjo da guarda, mentor espiritual, amigo espiritual, e etc. Tá certo? A prece, ela pode ser feita de 2 formas. Um dia eu tinha uma namorada, e sempre quando ela ia para casa ela dormia, ela nunca veio fazer uma prece, nunca, né? Nunca veio fazer uma prece. E um dia eu cheguei com um amigo meu do movimento espírita, por que ela não faz a prece? Né? Ele falou, olha, muitas das vezes, a própria conduta da pessoa já é uma prece. Está entendendo? Então, a prece é muito válida. É onde você fala, questiona, agradece, e a meditação é o meio de poder a gente receber essa resposta. E o Yogananda fala, que eu achei fantástico, como ele ensina como é que a gente ora, a prece. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ele fala que antes de fazer a prece, é bom você pegar e fazer 10 minutinhos de meditação, para a gente poder estar interagindo com o plano espiritual e com os amigos espirituais que estão interagindo naquele momento com você. Aí você faz a prece. Terminou a prece, mais 10 minutinhos de meditação, para que a gente possa obter a resposta da prece. Porque tem pessoa que faz a prece, chegou afobado, ai, Senhor Jesus, blá 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 blá, ele terminou a prece, já vai logo. Está entendendo? Ah, porque eu não tenho resposta na minha prece. Não para Tem alguma coisa ouvir. errada. Não para ouvir. Está entendendo? Aí tem a autoanálise. A autoanálise, eu vou lembrar aqui a história. Você já falou de Santo Agostinho, né? Você sabe que Santo Agostinho ele cometeu crimes diversos? Você sabia disso? Crime diverso como cometeu o Paulo de Tarso na época quando ele era. Não tinha outro nome, porque ele matava os cristãos, né? Da mesma forma também Madalena, ela era uma meretriz. E Santo Agostinho tinha também sua escuridão. Né? A mãe dele, a Mônica, sempre orientava ele poder mudar de conduta e tudo mais, só que ele não. Né? Foi quando ela desencarnou, ele falou, olha, só vou mudar minha conduta depois que eu rever minha mãe. Aí foi quando a mãe dele, na época, a Mônica, se materializou para ele, e ele começou o seu trabalho de reforma íntima. Né? Todo dia, antes de pegar no sono, ele fazia uma autoanálise. O que é que ele pensou quando abriu os olhos para acordar? Se foi bom ou foi ruim?
se o comportamento, a atitude com seus familiares no lar, se era um bom ou ruim. Se o que ele falava era construtivo ou destrutivo. Se ele orientou alguém, se ele poderia ter orientado melhor. Então, ele fazia toda essa autoanálise. E o mais importante, os erros daquele dia, ele evitava cometer no outro dia. Poderia surgir novos erros, mas não os mesmos erros. E frente a nós, estamos cometendo os mesmos erros todo dia. Por quê? Porque nós não temos a coragem de nos autoanalisar. Ah, eu quero ser psicólogo para poder ajudar o próximo, fazer análise e tudo mais. Beleza. Quando eu terminei meu doutorado, e na época foi na Unifor, tivemos uma palestra, foi um encontro nacional. Veio pessoas de São Paulo, Brasil e tudo mais. E na época o reitor já me conhecia, que eu sou de Guarulhos mesmo, aí me convidou para poder expor a de entrada. E a primeira coisa que eu falei, que o psicólogo é o mais tolo que você possa imaginar, é os psicólogos. Rapaz, causou um alvoroço, que só jogaram o sapato na minha cara. Então eu falei, eu fiz a psicologia para provar para vocês que vocês não têm qualificação nenhuma de tratar do outro. Rapaz, o reitor baixou a cabeça, ele achava que ele não me conhecia, o reitor só pode, para me colocar na frente. Falei, primeiro, quem de vocês aqui não tem problemas mal resolvidos? O alvoroço ficou em silêncio. Quem de vocês acha que é capaz de causar uma cura espiritual? Um paciente que eu trazer para cá? Ficaram calados. Que esse é o problema. Quando eu atendia na Unimed, eu atendia mais psicólogos do que não psicólogos. Mas eles atendiam seus consultórios. Eu pedia para eles poderem parar de atender, se trabalhar e quando estiver melhor, equilibrado espiritualmente, ele teria respaldo de poder orientar uma pessoa que está com problema, porque o seu problema é maior do que o dele. Se você for observar, psicólogo, né? Então, assim, ser psicólogo naquela época era um luxo, hoje já não é mais, né? Mas hoje tem um ramo da psicologia, que é a terapia transpessoal, que vem da psicologia oriental, que é a minha especialidade, que é muito semelhante ao que nós temos hoje, que é os tratamentos holísticos, né? Se um psicólogo não fazer esse tipo de curso, vai passar fome, porque não funciona, porque eu estou tudo procurando mais as terapias alternativas, né? Por quê? Porque são ferramentas espirituais que nos proporcionam mudanças, tá certo? Estamos voltando para aquela época de podermos ter contato com a natureza e absorver das ervas medicinais o nosso medicamento. Aos poucos a gente está trazendo isso para nós. Estamos resgatando o que nós negligenciamos no ontem. Se você perceber que pessoas hoje estão procurando mais a prática do yoga, da meditação. Por quê? Porque estão vendo isso como urgência. A sociedade, estresse, o suicídio pelo estresse. Mas eles poderiam ter prevenido antes. Sim. Quando esses conhecimentos vieram do Oriente para o Ocidente, era para o ocidental ter abraçado e ter melhorado. Mas o que é que o ocidental abraçou do Oriente? As pinturas, as maquiagens, né? Foi o mais abraçado. Mas o principal não foi. Mas não quer dizer que o pessoal da Índia são mais evoluídos do que nós. Entre aspas, porque cada país tem sua missão espiritual, né? E da Índia a missão espiritual deles é a espiritualidade. Talvez esteja à nossa frente, ou talvez não. Porque hoje ainda não é mais como era naquela época, né? As coisas mudaram. Então, assim, resumindo, se a gente procurar pegar esse material, o que é esse material? Eu vou passar primeiro para vocês, caso queira eu passo para vocês. Mas essas ferramentas, para nós hoje, é de urgência. É como se fosse uma espécie de medicamento espiritual que a gente precisa. Ah, mas eu vivo bem, isso aqui e tal. Vive bem, mas se eu chegar aí e dar uma tapa na tua cara, o que é que você vai sentir? Dor. Raiva. Então você não está bem espiritualmente. Né? Não digo, eu estou bem espiritualmente. Não está. Se você está bem espiritualmente, por que você está por aqui nesse planeta ainda? Por que você reencarnou ainda? Então tem dívidas ainda pendentes.
Não é que você vá pegar seus karmas e vá queimar seus karmas. Já, vê só, isso pede tempo, esforço e, acima de tudo, coragem. Coragem por quê? Para reconhecer que você é uma pessoa que tem problemas, que tem deficiências morais a serem cuidadas, a serem curadas. Então, promover a autocura para nós hoje é fundamental, porque a doença espiritual hoje se reflete no corpo. Diz que corpo sã, mente sã, corpo sã. Então, nós não estamos separados do corpo físico, apesar de ser um instrumento temporário nosso, mas ainda muito importante para a nossa escalada evolutiva. Então, esses contatos com pranayama, com a meditação, com a prece, a autoanálise, contato com os conhecimentos, seja evangélicos, seja conhecimentos universalistas, espiritualistas, que vêm nos convidar a mudanças, as reflexões. Então, é sempre bem-vindo. Esse é a característica do homem de Aquários, que é a era do mentalismo. O que é a era do mentalismo? A era do mentalismo é o desenvolvimento do intelecto, né? É o desenvolvimento das suas faculdades psíquicas, é o desenvolvimento do fator moral, espiritual, o que nós não constituímos nessa era. Muitos preocupados por aí desenvolver o intelecto, mas uma pessoa que é muito intelectual, ela é muito fria, é desprovida de certas emoções e sentimentos, né? Já uma pessoa que é provida de muitas questões morais, ela é mais dócil, compreensível, flexível, não tem o intelecto, mas o correto é ter as duas asas, porque um pássaro ele não consegue voar com asa. Então, a era do mentalismo, a era do homem de Aquário, ele vai ter que ter essas duas qualidades. Hoje, na Fraternidade do Triângulo, nós gerenciamos estudos universalistas, estamos agora com um curso de desenvolvimento psíquico, né, Paulo? Estamos hoje com diversos fatores que possam contribuir para o homem da nova era. E para nós também, né, de poder aprender e desenvolver isso. Então, eu acredito que hoje é urgente esses mecanismos para nós. Tá certo? Eu acho que hoje eu não tenho mais o luxo de viver na zona de conforto. Não tenho mais esse luxo. Se você que ainda mora nesse planeta, então vamos trabalhar todos os dias, incansavelmente. Caso contrário, a gente vai nos deparar com situações difíceis que nós geramos para nós mesmos. Tá certo? Então, assim, para encerrar, eu quero contar uma história, uma das melhores histórias que o próprio Osho fala. Que ele primeiro com seus 500 discípulos, e eles passaram pela margem de um rio e caminharam mais 2 horas, pleno sol quente. E repousaram lá na frente, debaixo de uma árvore. Mas onde eles estavam, mais na frente, 15 minutos, tinha mais um rio. Aí ele pediu para Ananda, o seu discípulo e primo, se não me engano é tio, que ele pegasse a sua vasilha e voltasse lá atrás e pegasse sua água. Mas falou assim, mestre, daqui a 15 minutinhos tem outro rio. Não, eu quero que você volte lá e traga minha água. Ele foi muito na vida. Muito na vida. Caminhar 2 horas no sol quente para ir, e 2 para voltar. E quando chegando lá no rio, tinha um homem lá com seus gados, dando um banho nos gados, e a lama subiu, as folhas das árvores. Ele ficou puto da vida e voltou. Aí voltou o mestre. Ele falou, volte lá e espere. Aí que ele ficou queimando uma quenga. Foi puto da vida. Chegou lá, não estava lá ainda. Ele sentou, esperou. E tanto observar, ele teve um insight. E Buda viu aquele cara com vasilha d'água cantando kirtan, dançando. Ele já sabia o que era, perguntou, e não, foi o que houve? Você falou aqui, puta vida comigo. Agora eu já sei, mestre. Que aquela água, aquela lama, era o meu ânimo que eu me encontrava. Era a minha mente se aflorando, que me causava raiva de poder ter voltado várias vezes para cá. E quando a água baixou, foi quando tudo foi se serenando e se reequilibrando. Para ele é um ensinamento. Então, talvez nós sejamos esse Ananda, talvez nós sejamos uma Maria de Magdala, sejamos um Paulo de Tarso, ou sejamos um São Luís ou um Santo Agostinho. De cada um deles nós temos um pouquinho. Mas se eles alcançaram
a chegar num grau de evolução espiritual, porque nós não. A mesma capacidade, as mesmas ferramentas que tiveram, nós também temos, ou até melhor. Eles não eram diferentes de nós, porque Deus não faz nem os seus filhos privilegiados. Tá certo? Então, cabe a nós termos coragem, disciplina, de poder começar a tratar, de praticar isso diariamente. Caso contrário, você vai estar participando de outras palestras por aí, ou outras minhas, vai obter o conhecimento, até que as traças venham e corroem. Você desencarna e chega do outro lado lá, a consciência acusa. Você perdeu tanta oportunidade de mudança, o que houve? Está entendendo? Então, se você, eu creio que você já deve ter esse conhecimento com vocês. Se não tem, começa a obter e praticar. E quem já tem, que saia de uma zona de conforto, que saia daquela vidinha de estar perdendo tempo e vai praticar. Vai praticar. Saiba fazer seus horários, suas práticas e pronto. Já perdemos tempo demais com futebol, com festa, com carnaval, com coisas fúteis, inúteis, com pessoas que não contribuem com a nossa evolução. Então está na hora de poder nos amar, nos cuidar, nos autocurar através dessas práticas. Certo? Vocês têm alguma pergunta ou algo a acrescentar? Tentando administrar aqui a pergunta e formular a pergunta aqui, né? Não, eu acho que eu sou, mas eu escuto uma coisa dessa, eu fico em dúvida, entendeu? Eu acho que eu sou. Mas que me veio aqui agora, as crianças, como você comentou alguma coisa sobre as crianças, a gente ter essa ideia de que a criança seja mais pura, seja... Existe, na prática, realmente alguma diferença energética, assim, a criança tem um pouquinho mais de pureza ou não? Comparado com o adulto, por já ter absorvido outras coisas ou não? Se ela era muito carregada antes, aí ela nasceu carregada também. Eu falei que a criança, ele é um espírito milenar, né? Já teve diversas vidas, compõe diversas bagagens, boas e ruins. Então, anjinhos, porque anjo está numa escala evolutiva, né? Anjinho seria Jesus Cristo, que seria angélico. E quando nós estivermos aqui, nesse planeta encarnado, nós temos parcela de culpa. Ninguém aqui, nesse planeta, é vítima. Todos nós somos culpados. Ou você diz que o outro, que já foi vítima daquele fulano e tal. Não, alguma coisa aconteceu, ou no ontem, na tua existência, que você tem parcela de culpa, até um perdoar o outro. Aí você pode chegar futuramente, numa atitude como essa, a ser um anjinho. Mas atualmente as crianças de hoje não são. Possivelmente, agora sim, nós sabemos que nessa fase planetária de transição, muitos seres de outros planetas estão reencarnando, né? E alguns são constituídos de grandes faculdades morais. Então já pode estar na escalinha de anjinhos. É porque eu escutei falar isso, né? Que as crianças de hoje em dia realmente não nascem mais iguais às crianças de antigamente. Então já pode ser isso. Também. Assim como também tem espíritos superiores que não aceitavam reencarnar em outros planetas, preferiram ficar aqui, né, auxiliando a nós retaguarda, estão reencarnando hoje para nos impulsionar esse crescimento espiritual. Mas nem pode ser crianças, espíritos trevosos também, que estão reencarnando também, né, para poder atrasar a evolução humana. A gente acha que a gente vê no movimento espírita que a reencarnação tem todo um processo. Você vai lá para uma câmara, você é resgatado das regiões umbralinas, vai lá para uma região de purificação, ou sei lá como é que eles chamam lá, de retificação, depois para o plano espiritual, e lá vai esperar o seu processo reencarnatório. Vai passar por uma câmara, vai passar pelo processo de miniaturização, e virar lá, a mulher teve lá sua concepção com o homem, ficou gestante, aí ficou aqui, de acordo que vai sumindo a luminosidade, que é o perispírito, e vai constituindo o corpo humano. Só que nas regiões umbralinas,
espíritos trevosos já podem também reencarnar também. De lá das regiões umbralinas, por vento da mãe. Só que isso não conta numa obra. No livro Resgate dos Umbrais, do Espírito Ramatiz, pelo médium Márcio Godinho, ele fala sobre isso. Que vamos supor que, dá um exemplo, o motel é constituído de vibrações deletérias. Porque a energia mais forte nossa é o sexo, correto? E o ponto desequilibrado, ele causa grandes danos à pessoa e ao ambiente onde se encontra. Então, o ambiente como motel é como se fossem portais abertos para esses indivíduos. Da mesma forma, um lar desequilibrado pode também surgir um portal das regiões trevosas, umbralinas, para aquela casa. Então, realmente, um espírito trevoso, ele pode reencarnar a partir de onde constitui essas energias e a mulher engravidar. Para ela vai ser o anjinho. A mãe que vai dar o maior amor, mas ela vai percebendo que uma criança que tem a sua personalidade com seus 7 anos, ele começa a se revelar quem ele é, o comportamento, a atitude. Aí a mãe vai ter que ter força. E quando a mãe fracassa, o espírito se torna já maior, um criminoso, um estuprador, um viciado, ela fracassou na missão? Não. Ela fez tudo que pôde. É o indivíduo que aumentou mais ainda o seu processo kármico. Eu acho que eu li alguma coisa parecida com isso no livro Carta de Cristo. Ele fala numa passagem que a gente deve praticar o sexo sagrado e que ele disse que tinha 2 concepções diferentes. Um casal que fazia sexo com amor, com respeito, essa troca de amor entre um casal, geralmente essa criança era concebida de espírito. E um casal que transa só por desejo sexual e às vezes só mesmo só para ter orgasmo e tudo, não tem amor, às vezes até sente superior à mulher, alguma coisa assim, poderia se conceber uma criança da carne, era isso que ele falava. Quando eu me iniciei no Tantra, eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Eu fiquei confinado num templo chamado Kajuraro, na Índia. Fiquei por quase 8 anos. Até me titular como monge, me chamam lá. Para você entrar em Kajuraro, só se for a base do convite. Para se tornar um tântrico, né? Rituais, em geral. Eles falaram que, eles dizem que para nós tântricos, um ato de amor deve durar horas. Se você dura ainda 1 hora, 2 horas no ato, e você chega ao orgasmo, você é precoce, né? Então, no tanto que você não pode chegar ao orgasmo, você tem que transmutar aquela energia para algo superior ao seu desenvolvimento espiritual. Se você chegar ao orgasmo, é para procriar, né? Agora, o tântrico ele vai constituir só de espíritos superiores? Não. Porque o tântrico, por mais que esteja lá, se purificando através dos rituais, porque o yoga surgiu do tantra também, né? Então você vai ter prática de yoga, de meditação. Nem sempre aqueles pessoal que está lá não vai ter espíritos com filhos bons. Porque cada um tem sua história. Quem é aquelas pessoas antes de entrar no templo tântrico? Antes de entrar no templo budista? Antes de ser um monge católico? Cada um tem sua história. E não passa despercebida. É como uma pessoa que cometeu diversos delitos, crimes, aí hoje você é evangélico. E quando desencarnar, vou estar no reino do céu. Né? Quem com ferro, ferro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? A lei existe para todos. Como não existe ninguém privilegiado na lei cósmica. Né? Então, eu acredito que o Tantra ele vai ser fundamental na área de Aquários. Quando eu cheguei em Fortaleza, na época, eu comecei a trabalhar com terapias tântricas. Mas eu fui percebendo que, para o Ocidente, o tantrismo tinha outra conotação. Né? E minhas mulheres fazendo tratamento tântrico com o objetivo de querer fazer sexo. Então a gente tinha que ter um certo argumento para poder, né? Aí quando fazia o teste chamado ressonância tântrica, tudo que você vai fazer tem que fazer uma ressonância tântrica. E nem sempre as pessoas passavam. Está entendendo? Porque para você fazer ressonância tântrica, você tem que estar completamente com a mente aberta. Se você sente vergonha de si, é porque a sociedade está tão presente dentro de você que você ficou reprimido. Então é diferente. Então eu acho que o Tantra ele vai ser um fator fundamental na nova era, já usando a energia sexual para poder despertar espiritualmente.
Por que eu perguntei se vocês são felizes? Geralmente, nós acreditamos que, pelo fato de nós estarmos vivendo uma vida confortável, ou de luxo, ou nem ambas, mas vivendo uma vida tranquila, com menos problemas, nós estamos melhores. A gente vai para as festas, beber, vamos para um bar de carnavalesco, sem saber o que está acontecendo do outro lado, as influências espirituais. Vamos para um estádio de futebol, que é para ser um local de lazer, um local de violência. E nós nos matamos, ou matamos o outro, por questões políticas ou religiosas. Defendemos pessoas que até então nem sabem que nós existimos. Mas nós estamos ali. E acreditando que nós estamos bem. Nós estamos felizes. Então nós mascaramos quem realmente nós somos. Eu sempre digo que a gente não deve adotar a personalidade. O que significa personalidade? Máscaras. Nós vivemos um verdadeiro baile carnavalesco no nosso dia a dia. Você na sua casa é uma pessoa, no trabalho é uma coisa, na rua é uma, né? Com seus amigos é outra. Então nós temos múltiplas personalidades. Que isso é um distúrbio de personalidade. Nós acreditamos que sermos pessoas saudáveis. Que os que estão internados é que tem problemas, é o que sofrem de idiotias, distúrbio de personalidade. Mas será que entre eles, será que é curado e nós não? Está entendendo? Muitas vezes a gente passa por uma pessoa que mora de rua e tem aquele odor muito forte, a gente procura se afastar, ou sentir nojado. Outras vezes é uma pessoa que estrupou, matou, você se revolta que ela começa a morrer, ser espancado. Mas não sabe o que motivou ele a fazer aquilo. E qual é a relação dele com aquele indivíduo lá, que ele ceifou ele. Ou que a criança foi estrupada. Então tudo tem uma história. Tá certo? Queremos ser felizes? Vamos trabalhar. A prática dos pranayamas é fundamental, da meditação, o contato íntimo com o Evangelho e outras obras edificantes, né? Tendo a visão mais universalista, não religiosa ou sectária ortodoxa, né? E temos o contato íntimo com a prece. Se você não tem esse contato íntimo com a prece, vamos começar a ter, porque às vezes, seus familiares que desencarnaram querem poder lhe inspirar a resolver um problema, mas não consegue ver em você uma brecha. Porque você está tão tapada de um jeito com os problemas, ou com as ilusões que você adotou como verdade absoluta, que você não consegue perceber. Às vezes é o próprio anjo da guarda, que não está com você 24 horas. Ele tem que fazer. Mas, quando você está em perigo, na última instância, ele vem lá. Ele fala, você escuta dentro de você. Esse é o anjo da guarda. Ele não está com você lá 24 horas, ele tem que fazer. Então vai estar mais presente seus amigos que desencarnaram em séculos passados, e que estão no plano espiritual hoje, que lhe reencontraram, estão lhe ajudando. Esses são os familiares desencarnados. Está entendendo? Então, a prece, ela nos proporciona esse contato íntimo com o plano espiritual. Antigamente, então eu disse assim, você tem que viver mais no plano físico também, cara, também no plano espiritual. E eu era muito alto, me sentia auto-realizado quando eu vivia no plano espiritual. Aí eu comecei a real, mas eu não me encaixo muito até hoje nisso, né? Vocês já se viram no mundo da lua, mas eu estou com um problema, né? Aqui, né? Aí o que acontece? Hoje, é como fala o Espírito Armatiz, você tem que viver hoje mais no plano espiritual em urgência. E nós podemos abolir o materialismo. Viver no mundo com as questões materiais é necessário. Então, se você é feliz, se julga-se feliz, então se analise primeiro. E quando você se reconhecer que você não é feliz, ou então está faltando alguma coisa, então eu vou começar a correr atrás. Aí você vai se desvencilhar das ilusões. Você vai ter que sacrificar algumas pessoas que não contribuem, você vai reconhecer que pessoas não contribuem com a sua felicidade, você vai ter que se afastar. Algumas coisas que você tomava como confortável, pensamento com a ilusão, vai ter que se retirar. Você vai começar do zero a sua jornada.
vai pegar todos os seus conhecimentos que você tem espirituais, as suas práticas e começar, a partir daí, a adotar uma disciplina para suas mudanças. No início, a disciplina é fundamental. Vai chegar um tempo que a sua prática de meditação, de pranayama, já não é mais um ritual. É algo natural. O que você faz está tão consciente de um jeito que ele é meditativo. Você pode estar lavando os talheres em casa, no seu carro, escutando uma pessoa, conversando com uma pessoa. Se você estiver totalmente presente, aqui e agora, consciente, no silêncio absoluto, isso é meditação. Porque a alma da meditação é o estado do aqui e agora, de presença. A gente pode uma pessoa que todos nós somos médiums, né? Assim, algum tipo de uma forma espiritual, sim. Então, mas a mediunidade evoluída não, assim, desenvolvida, quer dizer que é um espírito mais desenvolvido ou não? É mérito do hoje, do espírito de hoje que conseguiu desenvolver? Vamos deixar claro que ninguém desenvolve mediunidade. Você já nasce médium. Sim. Tá certo? Como para os espíritos de Diante, que todos nós somos médium, ponto de vista espiritual, porque nós somos espíritos. Agora, quando você nasce com um processo mediúnico, dois fatores. Pode ser um missionário, como foi Chico Xavier, como outros, um missionário, que já galgaram grande passo de evolução e veio com aquela missão de impulsionar a humanidade através da mediunidade. E é aquele que cometeu diversos crimes e adivinha a providência compassivo pelo indivíduo, permitiu que ele viesse como médium e trabalhar a sua mediunidade a favor do próximo para que possa valer 10 reencarnações. Mas nem sempre as pessoas que nascem como médios, eu conheço médios que trabalham um período com sua mediunidade e hoje vivem uma vida de vaidade. Né? Não aceita a sua sexualidade, porque é homossexual, já foi para a messiânica, foi ser para onde, foi ver outra travesti, chegou até mais chorando, pedindo ajuda, hoje é budista, mas não trabalha a mediunidade. É um fator negativo? Se você veio com a mediunidade, não foi por acaso, é para ser trabalhada a favor do próximo. Então, você não desenvolve, você já nasce médium. Na proporção que você vai estudando, se autoanalisando, se trabalhando, a sua mediunidade vai ficando mais refinada. E o seu contato com os bons espíritos vai ser mais direto, quase que 24 horas. Orientação, mas nem sempre você vai ver rostinhos bonitos. Isso é fato. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ou complemento? Encerramos? Pois eu agradeço, tá certo, gente? Eu botei esse slide aí como fosse um primeiro passo para próximos que possam vir, caso seja convidado, porque esse assunto ele é muito grande. Né? Então, eu botei como primeira fase. Aí, se nós tivermos mais outra palestra como essa, conversa, a gente vai trazendo mais assuntos mais avançados, tá bom? Que a gente possa absorver um pouquinho. Então, aqui foi só os básicos, para a gente poder entender. Eu acho que sábado eu vou ter mais uma palestra aqui, que é sobre yoga. É isso? Dia 25. Né? É isso? Então, se tiver por aqui, a gente vai fazer umas práticas também. Tá certo? Namastê, obrigado. Até a próxima.